tudo bem? Hoje nós vamos iniciar um capítulo sobre o samba e o semba. O título do capítulo é Do Samba ao Semba. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora. Olá pessoal, tudo bem? Professora. Oi pessoal, como vai? Tudo bem? É a professora Cristiane que vai dar aula hoje para vocês. E o título hoje do capítulo é Do Samba ao Semba. Nós vamos dar continuidade à disciplina História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. E nós estamos estudando o livro História e Cultura Africana e Afro-Brasileira na Escola. Esse capítulo é sobre o samba e o semba. O título dele, como eu já havia comentado, é Do Samba ao Semba, Travessias Atlânticas entre Brasil e Angola. E o autor do capítulo é Maurício Barros de Castro. Bom, o objetivo do texto é compreender os rumos e a importância do samba, alçado à condição de música nacional durante a primeira metade do século XX no Brasil, e do semba para a formação da Angola moderna. Desta forma, o autor traça as relações contemporâneas, culturais e políticas estabelecidas a partir das travessias atlânticas entre os dois países, que se iniciaram ainda durante a colonização portuguesa e perduraram até o período recente. Com o intuito de entender as relações culturais contemporâneas entre Angola e Brasil, ou seja, entre o semba e o samba, o autor concentra sua análise na trajetória do grupo musical angolano Angola Ritmos. Criado em 1947, o grupo é tido como responsável pela invenção do semba, ritmo considerado como representativo da identidade nacional angolana. Alguns consideram esse estilo musical como precursor do samba. Entretanto, etimologicamente, a palavra semba significa umbigada, ato que não existe no samba moderno, mas estaria presente em outras manifestações culturais do período imperial, como o lundu no Brasil. De acordo com o pesquisador Mário Rui, o lundu é uma dança que está relacionada com o caduque de Mbaka e que veio a ser uma das danças mais populares em Luanda com o nome de mazemba, umbigadas, que é o plural de semba, que se caracteriza pelo encontro dos corpos na umbigada, o que sugere que samba e semba têm genealogias diversas, mas servem ao mesmo propósito, qual seja, dar uma identidade africana a ambos, ou seja, dar uma identidade africana tanto ao samba quanto ao semba. Para Mário Rui, o lundu ligava-se ao fato de ser uma dança erótica levada pelos escravos para o Brasil e que lá se adaptou ao quadro econômico e social, alcançando assim diversos setores sociais e adaptando-se bem ao ambiente urbano e aos instrumentos popularmente usados, tais como o violão. Ao mesmo tempo, teria surgido uma outra manifestação cultural, o batuque. Ele teria se mantido ao longo do século XIX como ritual religioso dos escravos, prioritariamente de caráter percussivo. Nestes encontros se realizariam o samba e as rezas com pedidos aos deuses africanos. De acordo com Marta Abreu, esses batuques teriam surgido na zona rural, como por exemplo no Vale do Paraíba, e se intensificou com a chegada às cidades de ex-escravos após a abolição. Desta forma, pode-se sugerir que o lundu e o batuque foram elementos formadores do que viria a ser o samba moderno brasileiro, que mais tarde passou a ser símbolo de brasilidade. Tanto no Brasil quanto em Angola, o processo de estabelecimento de uma identidade nacional passou por algumas etapas. A primeira delas é a identificação de uma manifestação cultural ligada à música e à dança de negros de origem africana. A segunda, a divulgação via emissoras de rádio. E a terceira, a apropriação dessa manifestação pela elite no poder. Em Angola, durante a década de 1930, um grupo de jovens formou o grupo dos sambas, que viria a ser chamado mais tarde de Angola Ritmos.
O grupo foi responsável por forjar um estilo musical que representasse a nação. Ele propunha descobrir a cultura angolana através de uma prática musical estrangeira que fizesse com que olhassem para os princípios formadores de sua própria cultura. O Angola Ritmos propôs a valorização do semba, do quimbundo, a língua predominantemente falada em Angola, e das roupas e cores ditas tradicionais. Estas atitudes provocaram a desconfiança das autoridades portuguesas. Liceu Vieira Dias, assim como outros membros do grupo, foi preso em 1959 em meio aos movimentos anticoloniais, uma vez que a proposta do grupo valorizava os elementos nacionais e ajudava a mobilizar e conscientizar a população. A trajetória do grupo de seus membros, que durou até o ano da independência de Angola, 1975, ia de encontro à resistência política, apesar de seu objetivo inicial não ser o de fazer oposição ao domínio colonial. No entanto, para o autor do artigo em questão, o semba contemporâneo e todas as suas características, antes de ser um costume tradicional, a umbigada, que se transformou em samba, é uma tradição inventada, que serviu para construir uma identidade nacional que se consolidou com a independência do país. Isso se aplicaria também ao samba brasileiro, que, vinculado aos rituais simbólicos, serviria para criar uma ideia de nação. As letras do semba transmitiam mensagens importantes para os angolanos dos museques, lugares onde a população pobre vivia, análogos às favelas brasileiras, e do bairro operário, locus privilegiado de intelectuais perseguidos pelo sistema colonial. As músicas visavam convocar para a luta anticolonial, mas também davam orientações de como se defender da perseguição e da violência policial. As trocas entre Brasil e Angola não se deram apenas através da música. As viagens de africanos e seus descendentes serviram como meio de intercâmbio entre Brasil e África e influenciaram tanto brasileiros quanto africanos desde o período de domínio luso. De início, a principal leva de negros escravizados proveio da região de Lagos e teve como matriz a cultura e língua iorubá, configurando-se o que se chamou de identidade banto. Esse grupo trouxe consigo os orixás e o candomblé. A partir da segunda metade do século XVIII, a grande leva de africanos passou a ser trazida da região de Angola e embarcada, sobretudo, nos portos de Luanda e Benguela, com os quais veio o quimbundo, bem como outros traços culturais. Foi com e através da diáspora africana que se forjaram as identidades de nações como Brasil e Angola, assim como muitas outras em que um tráfico de pessoas marcou a construção de suas identidades nacionais. Muito bem, pessoal. Esse é uma pequena explicação a respeito do texto que nós vamos ler, e eu aguardo vocês na aula online que nós vamos fazer amanhã, e eu espero que todos se interessem, porque é um tema bastante relevante e que traz para nossa realidade alguns elementos que nós costumamos falar, mas que nem sempre a gente pensa sobre ele. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e eu espero vocês na próxima aula.